você, para você iniciar a sua apresentação. Muito obrigado, Maria Fernanda. Obrigado pelo convite. Então, na verdade, é um grande prazer estar conversando com vocês, estar falando, né? Então, um prazer para todos, né? É muito difícil se apresentar, porque você não vê as carinhas, não vê os rostos. Eu estou vendo aí só o Fábio, né? E você. Mas prazer, muito prazer para todos. É um grande prazer estar conversando com vocês, na verdade. Então, vamos lá? Vamos conversar? Então, beleza. Vocês estão vendo a minha apresentação? Aqui está uma tela preta, Thiago. Vamos ver agora. Apareceu para vocês? Agora apareceu. Então tá bom. Ó, agora, a partir de agora, então, teoricamente, eu não vejo mais o chat, né? Mas se tiverem qualquer dúvida, por ser uma quinta-feira, né, 6h30, né, passada, então, eu quero que seja mais uma conversa, mais uma discussão, mais uma leitura, assim. Vocês entrem, perguntem, falem, questionem, porque a gente está aberto a isso, tá bom? Thiago, deixa eu te fazer uma perguntinha. A gente pode gravar a sua aula, porque depois eu disponibilizo isso para os alunos, inclusive para aqueles que não puderam comparecer, a gente disponibiliza para eles o vídeo também. Pode, fica à vontade, fica à vontade. Tá, joia, então. Vou desligar o meu microfone para não te atrapalhar também. Tá bom. Você quer começar a gravar? Já está gravando? Já está gravando. Então tá bom. Então tá bom. Então, pessoal, mais uma vez, muito prazer. Espero que vocês aproveitem um pouco, pelo que Maria Fernanda falou, né? A maioria aí, obviamente, não trabalha com cães e gatos, né? Mas eu vou tentar explicar um pouquinho, falar um pouquinho inicialmente sobre o que a gente está tratando, o que a gente está conversando, e depois a gente vai entrar um pouquinho nessa parte de ensaios, de experimentação como um todo, tá? Como eu falei, não vai ser nada pesado, vai ser mais uma conversa, mais uma introdução, mais uma dinâmica diferente aí do que vocês estão acostumados. Então, inicialmente, nossos objetivos principais hoje é fazer uma breve introdução, falar um pouquinho sobre mercado, depois a gente vai entrar em experimentação ética, que é um ponto muito importante no aspecto de a gente está trabalhando com animais de companhia, vocês vão entender um pouquinho do que eu quero falar. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre ensaios de determinação de exigência, preferência alimentar, aí a gente entra um pouquinho nos estudos em vivo, fala um pouquinho de pH, fala um pouquinho de aceitabilidade, palatabilidade, e depois a gente entra nos ensaios in vitro, tá, pessoal? E a gente faz uma conclusão. Vocês veem esses objetivos principais aqui, vocês viram para mim e falam assim, puta merda, fudeu, né? O Thiago vai terminar a aula 8h40 da noite. Não, fiquem tranquilos, tá? A gente vai tentar ser muito breve. Como falei, como a Maria Fernanda falou, é uma introdução sobre esse novo cenário aí para vocês, tá bom? Então, como introdução, obviamente, eu gosto muito de usar esse slide em qualquer palestra, qualquer aula que vocês vão ver eu dar para as pessoas que nunca trabalharam com cães e gatos, nunca viram, não estão no mercado, né? Porque é muito distinto a gente estar no mercado. Eu gosto muito de usar esses primeiros slides. E aí você vira para mim e fala assim, Thiago, que legal, mas o que tem a ver essas fotos que vocês mostram? Então, eu brinco bastante, né? Não sei aqueles aí que estão na Grande Dourado, não sei se vocês conhecem o Jefferson, conhece o Jefferson? Então, a gente conhece também Jefferson do VNP, né? Vocês percebem que na época que o Jefferson era jovem, por exemplo, pessoal, na época que é muitos anos atrás, nós víamos, por exemplo, um cachorro desse, assim, ó, um animal desse no quintal. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque a gente tinha um animal há muitos anos atrás, que era um animal, um cão de porte grande, que ele permanecia no quintal a maior parte do tempo, tá? E esse animal não tinha o maior cuidado com ele. Então, por exemplo, eu tratava ele, eu dava resto da alimentação que tinha em casa, mantinha ele lá fora, eu dava um pouco de carinho, como esse senhor aqui na foto esquerda, ia trabalhar e ponto final, quando eu retornava completamente extinto. Num gato também, um gato não era um gato como é hoje em dia, então era um animal não domiciliado, ele era semi-domiciliado, ele permanecia a maior parte do dia
dentro da casa da pessoa, né? Porque é o meu momento que o gato não caça, e não, durante a noite ele saía a caçar, esse animal não ficava preso dentro do ambiente. Por que eu estou falando isso para vocês? Eu vou dar uma outra historinha, vocês vão ver que eu vou contando histórias, porque né, uma aula ensino à distância é difícil de a gente até prender o aluno, mas essa história é real, eu juro para vocês. Minha avó, por exemplo, ela tinha um gato, e o gato dela chamava... Como assim? Não, a minha avó, ela tinha um gato, e se se perguntasse para ela, avó, qual que é o nome do seu gato? Por que era? Porque ela não tinha o gato era de rua, o gato vivia no telhado, e aí quando você chegava lá e falava assim, vó, cadê teu gato? Aí ela saía na porta, ficava... O gato aparecia, ela dava uma tigelinha de leite, jogava um pouquinho de carne que sobrava do almoço, e dava para o animal pegava, virava as costas e ia embora. Esse era o gato da minha avó alguns anos atrás, quando eu era criança. E parece uma bobagem, porra, vim assistir aula de diabo numa pós-graduação, ele está falando uma besteira dessa, vocês vão entender tudo que eu quero mostrar para vocês, isso interfere completamente na experimentação. Por que eu estou mostrando para vocês? Porque o gato da minha avó, vou pegar o exemplo do gato da minha avó, do cachorro do Jefferson, quando era pequeno, que ele tinha um cão de grande raça que vivia no quintal, esse cão chamava Rex, chamava Bonzo, eles eram dessa maneira. O problema é que o gato da minha avó, que não era um animal domiciliado, que chamava... Simplesmente, desses anos para cá, ele se tornou isso. Ele, em vez de chamar... Ele chama Antônio Antunes, ele dorme na cama das pessoas, ele é tratado como filho, tá? E aquele cachorro do Jefferson, por exemplo, chamava Rex, comia resto de alimentação e vivia no quintal sempre, a vida inteira desse cachorro. Ele já virou um pet pequenininho, que ele passeia com o tutor, ele tem nome e sobrenome, ele é completamente distinto do que era. E aí vocês falam por mim, o Thiago só está brincando. Não, muito pelo contrário. Vou fazer uma pergunta, eu não vejo a carinha de vocês, mas respondam com a cabeça, com sinceridade. Quem aí tem cachorro ou gato hoje em dia e quem chama seu cachorro ou seu gato de filho? Eu tenho certeza que 90% das pessoas afirmaram, falaram, pô, chamo de filho. Ou aquelas que não chamam de filho ou tratam como filho. Então percebam que houve uma mudança muito grande e essa mudança não foi assim... 100 anos, 40 anos, 50 anos. Não, estamos falando de uma mudança recente. Quando eu era jovem, eu não sou tão velho. Quando Maria Fernanda era jovem, quando vocês eram jovens, o cachorro era mantido fora de casa, o gato não era totalmente domiciliado e hoje ele dorme na tua cama. Hoje ele é tratado como seu filho. Eu gosto muito dessas capas dessas revistas, gosto de todas, não das revistas, das capas, vamos falar assim, né? Mas algumas capas são bem interessantes, elas foram de grande impacto nos últimos anos, principalmente essa aqui atrás, essa Veja de capa verde. E era porque essa Veja? Ela mostrava que, teoricamente, esses... Só um minutinho, gente. Tá. Perdão, era uma mensagem importante. Essa capa, por exemplo, essa verde que eu mostro aí para vocês, ela mostrava que no Brasil já era maior o número de cães e gatos domiciliados dentro de residências do que o número de crianças. Mas eu, principalmente, gosto muito dessa capa do lado direito, dessa Galileu aí, ó. Ele já foi o seu melhor amigo, agora virou o seu filho. Isso que eu quero mostrar para vocês. Nós saímos de um animal que era simplesmente um animal de estimação. Esse era o nome, animal de estimação. Hoje, se eu falar para vocês que o cachorro ou o gato de vocês é um animal, vocês não, porque vocês são zootecnistas, veterinários, óbvio, biólogos, não sei, agrônomos, vocês entendem isso. Mas tem pessoas que, se eu tratar dessa maneira, vai falar que eu sou maluco. Depois ele virou teu melhor amigo e agora ele é teu filho. E aí você fala assim, caralho, mas por que o Thiago está falando tudo isso agora? Porque imagina eu fazer experimentação animal com o teu filho. Você deixa, não sei quem é pai, quem é mãe, né? Eu não tenho filho, só tenho um cachorro, que é meu filho, entendeu? E aí você fala assim, puta merda, entendo, estou começando a entender. Então, pessoal, percebam que as coisas mudaram, tá? Eu, algum tempo, muito tempo, atendi em clínicas, em hospitais, né,
grandes da região de São Paulo, e as pessoas têm um cuidado com seus animais muito grande. Por quê? Porque é teu filho. Agora você imagina, pessoal, você imagina daqui a alguns anos como que nós vamos tratar isso? Imagina como é tratado a experimentação animal hoje em dia em cães e gatos. É muito distinto, é muito complexo. É ruim? Não, não é ruim, mas nós temos que tomar alguns cuidados que trabalhando com outras espécies, às vezes a gente não se preocupa. Se eu der sequência para vocês, olha, vocês percebam que está cada vez mais existente os serviços para atender esses animais. Como assim? Serviços de ração? Não. De alimento comercial? Não. Eu tenho um amigo, por exemplo, que formou em veterinária comigo. Hoje ele tem um buffet para animais de companhia. Buffet. Ele ganha a vida e ganha muito bem a vida fazendo festa para cachorro. É um absurdo, é uma loucura essa humanização. Tiago, eu discordo. Eu não estou aqui para discutir com ninguém. Eu não quero saber se você discorda ou não e não estou sendo grosso com você. Eu estou querendo dizer que isso existe. Isso é uma tendência dos próximos anos. E se nós queremos trabalhar com experimentação animal, com a tratativa de um animal num experimento, num projeto de pesquisa, a gente tem que saber lidar com isso. Se eu der conceitos para você, eu poderia falar que nós mudamos completamente o conceito de animal de estimação. Eu não vou ficar definindo, mas aquele conceito que nós tínhamos, e eu falo novamente, aquele animal que nós tínhamos, ele é completamente distinto. E se a gente alterou por completo o conceito do animal em si, a gente tem que aumentar e modificar completamente os cuidados e o conceito na experimentação com esses animais. Por que eu estou falando isso? Porque a mudança que ocorreu nos últimos anos na tratativa da experimentação animal com cães e gatos, ela é completamente distinta da que ocorre com outros animais. Se eu fosse falar para vocês, nós podíamos falar só uma disciplina só sobre experimentação animal em cães e gatos, pessoal. Por quê? Porque ele é completamente diferente de qualquer outra espécie. O Thiago veio aqui para vender o peixe dele. Não, porque realmente é diferente. Por mais carinho, por mais cuidado, por mais ética que vocês tenham com qualquer outra espécie, vocês não estão trabalhando com o filho das pessoas. Então, a gente tem que entender algumas coisas também que mudou nos últimos anos. A gente já vai entrar no conceito, nos testes que a gente faz, em tudo que a gente faz. Mas o que eu queria falar para vocês, pessoal, é que nós mudamos. Principalmente falando de experimentação animal, falando de necessidades nutricionais, que é o que eu trabalho hoje, principalmente de nutrição clínica, nutrologia. Percebam que a gente modificou completamente o objetivo do estudo. Então, alguns anos atrás, e como em outras espécies, a gente pensava só em alimentar e atender às necessidades nutricionais. Eu precisava saber quanto que o animal precisava de vitamina E, quanto que ele precisava de colina, quanto que ele precisava de proteína, de metionina, como nas outras espécies. Hoje, em cães e gatos, não. Hoje a gente já pensa em bem-estar, longevidade e qualidade de vida. Significa que a gente apagou aquele foco aqui, de pesquisa em alimentar e atender às exigências nutricionais? Não, pessoal. Só que a gente acendeu um outro foco da pesquisa, que é atuar sobre longevidade, bem-estar e qualidade de vida. Hoje, inclusive depois eu vou conversar com vocês, nós acabamos de lançar uma plataforma chamada Nutrologia de Cães e Gatos, que é para atuar na nutrição clínica desses animais, que é para atuar em outra rumo dessa especialidade. Olha que legal, pessoal. Se eu falar para vocês sobre o cenário pet food, se eu conversar com outras espécies, até voltei, antecipei, em outras espécies a gente fala muito dos ingredientes. Vou juntar milho, vou juntar soja, vou juntar outros ingredientes numa nutrição. Sim, mas percebam que até numa exigência um pouco maior, num cenário pet food, a gente tem que juntar tudo num kibble, que tem que ter um formato ideal, ele tem que ser completamente homogêneo, completo e balanceado. Aí vocês falam para mim, Thiago, poxa, aí você já está exagerando. Eu trabalho com peixe aqui e eu tenho peletizado, eu trabalho com cavalo e eu tenho peletizado, é muito parecido. O problema é, nesse caso aqui, quem vai olhar esse kibble é o dono do cachorro. Aí vocês viram para mim e falam assim, mas também é o dono do cavalo. Não, pessoal, esse aqui é o pai do cachorro, é o pai do gato.
Deu para entender um pouco, eu não vou ficar morrendo mais muito nesse assunto, mas eu quero que vocês entendam por que eu estou vendendo esta necessidade de modificação do conceito. Eu quero que vocês observem cães e gatos num outro conceito hoje em dia, tá? Pode ser que não seja um conceito que você acredite, mas é o que existe atualmente, tá bom? Se a gente der sequência, então, baseado já entrando um pouquinho nos aspectos nutricionais, das necessidades e assim por diante, nós temos 3 bases da nutrição animal hoje em dia. Então, obviamente, aqueles que trabalham em outras espécies já ouviram falar do NRC, né? Quanto às exigências nutricionais. O NRC ele também existe para cães e gatos, só que ela é uma publicação um pouco mais antiga. A última publicação que nós temos é de 2006. Depois nós temos 2 principais bases de informações, que é a AFCO, que é uma federação europeia, americana, tá? E a FIDIAF, que é uma federação europeia. Ambas têm publicação anual. Eu já vou falar um pouquinho melhor de cada uma delas. Mas o que eu quero falar para vocês é esse animalzinho aqui. Nós mudamos completamente o objetivo da nutrição. Então, se alguns anos atrás eu falava, por exemplo, de um projeto de incluir doses, níveis de proteína para atender as necessidades. Estou chutando qualquer coisa que venha na cabeça. Hoje, eu já falo da utilização de um pré-biótico, de um probiótico, para minimizar os efeitos do odor fecal. Por que isso, pessoal? Porque eu tenho um bulldog francês que dorme na minha cama, que mora num apartamento de 40 metros quadrados. O odor fecal dele me incomoda, não pode ser muito, né, ruim, vamos falar assim. Esse é o tipo de pesquisa que a gente faz, só esse tipo? Não, mas também esse tipo começa a existir. Deu para entender? Se a gente der sequência, eu gostaria muito de falar para vocês sobre o mercado pet agora, tá? Nós temos aí, eu trouxe para vocês um gráfico, um diagrama, né, vamos falar assim, que traz um monte de ossinho, um peixinho, e você fala assim, putz, que porra é essa, Thiago? Na verdade, eu queria mostrar uma outra tendência do mercado pet atualmente, tá? Falei bastante cachorro, porque eu acho que a maioria de vocês tem cachorro, mas esse mapa mundi aí que está mostrado para vocês, ele não é simples um gráfico, um mapa que mostra peixinho e ossinho. Ele faz a distribuição correta de em quais regiões do globo como um todo existe o maior número de cães ou de gatos. Então é uma distribuição bem abstrata, mas percebam, pessoal, que existe um maior número de felinos, de gatos, domiciliados em países desenvolvidos. Em comparação, a gente tem em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento um maior número de cães, como é o caso do Brasil, que está em desenvolvimento. Então percebam que é uma tendência. Quanto mais aumenta o poder aquisitivo, quanto mais aumenta o poder da população, quanto mais é desenvolvida a população, aumenta o número de gatos que estão representados em verde no peixinho, pessoal. Então por que eu estou falando isso para vocês? Porque é uma tendência daqui a alguns anos, e a experimentação animal em cães e gatos também já caminha nesse segmento, que haja o maior número de gatos quando comparado a cães, e isso há muito mais. Por que é justificado isso? Só para vocês entenderem. Pelo quesito, pelo comportamento de vida do ser humano. Hoje vocês não, porque nós estamos num critério de pandemia, né? Então muitos estão na casa de vocês mesmo, mas daqui a alguns anos, né? Alguns anos não, daqui a alguns meses, espero, vocês estarão trabalhando, estarão o dia inteiro na faculdade, como nos meses anteriores. E o que acontece? O cachorro de vocês, ele permanece fora, né? Ele permanece sozinho a maior parte do dia. Então você sai às 8 da manhã, às 7 da manhã, volta às 6 da tarde e teu cachorro está lá te esperando, totalmente agitado, num ambiente muito pequenininho, porque são grandes centros, não sei se é o caso de vocês aí, né? Mas são grandes centros e o que acontece? Você está limitado. Já num gato, pensam num gato em São Paulo, por exemplo, a pessoa que tem um gato, ela mora num apartamento de 40 metros quadrados, quando ela sai às 7 da manhã, o gato vira para ela fechou a porta, ele fala, graças a Deus, paz. Só vou ver ela no final do dia. Em compensação, teu cachorro, ele está desesperado, ela morreu, ela foi embora, ela me abandonou, ela me deixou.
Então, essa é uma realidade que a gente tem. Então, há uma tendência baseada no comportamento das pessoas e no comportamento desses animais, de uma maior independência dos gatos, em que haja uma modificação, haja um maior número de gatos quando comparado com cães. Nossa, Tiago, odeio gato, eu não concordo com isso. Também não perguntei se você concorda ou não, e não estou sendo grosso com você. Eu estou afirmando a tendência mundial que a gente tem. E no Brasil, isso vai acontecer. E por que eu estou falando isso, pessoal? Para aqueles que querem se interessem pelo esse segmento, pela essa área de nutrição, pela essa área de experimentação animal em cães e gatos, né? Dando sequência, só aí uma estimativa e um ponto importante para vocês entenderem é que no último ABIMPET que a gente tem, que é uma associação das indústrias, né? O Brasil, ele ocupa em 2018, né, que nós temos esses dados, que são do ano anterior a esse, nós temos o Brasil como o segundo maior país em população de cães e gatos, pessoal. Inclui outros animais também, mas principalmente cães e gatos. Nós temos mais animais domiciliados do que crianças, como eu falei para vocês. E se a gente der sequência, eu gostaria de falar um outro ponto que eu adoro e que a gente tem estudado muito aqui na universidade. É o envelhecimento. Então percebam que é um gráfico bem simples, né, que mostra que a expectativa de cães e gatos aumentou com o passar dos anos. Então percebam que nós temos animais envelhecendo em média de 1990, 94, 2002, 2014. E por que isso ocorre, Tiago? Porque houve uma evolução no tratamento, houve uma evolução nas ferramentas de diagnóstico, houve um maior cuidado, houve uma evolução da nutrição. E tudo isso é baseado na experimentação animal. Então, agora há um novo nicho que é a experimentação animal, a experimentação animal com cães e gatos idosos. Se eu chegar para vocês, vou brincar com qualquer coisa e falar assim, olha, acabei de descobrir um produtinho aqui, ó, você dá para o teu cachorro, ele vive 1 ano a mais, custa R$5.000. Muitos de vocês vão falar assim, não, imagina, não vou dar de jeito nenhum, tá louco, tá absurdo. Não, é comprovado, ele dura 1 ano a mais. Eu tenho certeza que na hora que você vê seu cachorro sofrendo, se você o trata como filho e você fala assim, puta, aquele produtinho dura 1 ano a mais, vou usar ele. Quanto que é 5.000? Tá aqui os 5.000, ó, eu venho no meu carro, mas te dou. Eu estou exagerando no que eu estou falando, eu estou exagerando, mas eu quero que vocês que não atuam na área de cães e gatos entendam a profundidade no que a gente está trabalhando. Deu para entender, pessoal? Dando sequência, olha que coisa interessante, eu falei de dinheiro, ó, aí eu começo a falar para vocês o gasto. Cães, donos de cães gastam em média R$231 com seus animais e de gato 187. Aí você vira para mim e fala assim, nunca, Thiago, pelo amor de Deus, a bolsa aqui da pós é 1.500, se eu gastar 231 com o meu cachorro, eu fico sem comer. Ou então você fala assim, Thiago, eu gasto mesmo, a bolsa não dá porque eu tenho um bendito de um gato. Pessoal, eu estou mostrando isso para vocês, pode ser que você não faça, mas as pessoas, isso é uma média que a gente tem, uma distribuição no Brasil. Então, uma das justificativas desse cuidado maior é a preocupação do tutor com o seu dono, tá? O tutor é o proprietário, aqueles que não estão habituados com esse nome. Tá? Então percebam que há um gasto muito grande. Às vezes você acha que não gasta, mas se colocar no papel você gasta. Então o incentivo à pesquisa, o incentivo à experimentação animal, ele é bem-vindo. Por exemplo, eu trabalho hoje junto com o professor Márcio, a gente trabalha no Centro de Pesquisa em Nutrologia de Cães e Gatos, né? De responsabilidade do professor Márcio, na qual a experimentação animal é um centro de pesquisa perdi o termo, mas público-privada, né, numa iniciativa público-privada, na qual, olha o custo, pessoal, e muitos desses produtos eles são importados. No momento que se a gente faz uma experimentação animal dentro de uma universidade pública nacional e a gente consegue abaratear esses produtos, é muito interessante como um todo para o nosso público. Deu para entender também? Dando sequência, só para a gente manter no nosso raciocínio, percebam que o Brasil, numa movimentação em bilhões, eu estou falando aí para vocês em dólares e quase 120 bilhões, o Brasil movimenta cerca de 5% desse mercado. E nós estamos falando do mercado que trabalha com reais.
Então, se a gente for comparar, é um valor muito significativo. Tiago, mas isso significa o que realmente em reais? Em torno de 20,3 bilhões de reais são movimentados no mercado pet food anualmente. O Brasil é o terceiro país de maior faturamento. E se a gente considerar, por exemplo, a alimentação animal, ela representa em torno de 70% no cenário pet food, que é o que nós trabalhamos. E se vocês pensarem mais ainda, pessoal, nós temos uma carga tributária em torno de 51% desse produto. Então, percebam que a movimentação do mercado pet para a economia nacional, para a pesquisa, para o profissional em si, que são os zootecnistas e veterinários, e também para o tutor, ele é muito importante, tá bom? Se a gente der sequência, aí eu gostei e trouxe para vocês algumas notícias aí recentes. Então, percebam, crise, Thiago, você mostrou dados de 2018, mas aí fica fácil. Se eu pegar em ruminantes, eu mostro também dados aí dos últimos anos, é maravilhoso. Se eu pegar suínos, é maravilhoso. Se eu pegar uma época que a soja está ideal, a avicultura está maravilhoso. Pessoal, eu estou mostrando aí, resultados, notícias durante a crise, em maio de 2020, junho de 2020, julho de 2020... Mercado pet, crescimento de 30% na pandemia. Setor pet resiste à pandemia. Mercado bom para cachorro. Mercado pet animado. Olha cada coisa absurda, pessoal. Por quê? As pessoas estão mais em casa, elas estão mais ligadas aos seus animais de companhia e a movimentação continua e tende a avançar, tende a crescer, tá, pessoal? Vamos falar um pouquinho da experimentação em si, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido um pouco desse segmento, que é completamente distinto de vocês. E aí eu vou falar um pouquinho da experimentação ética. Por que eu vou falar da experimentação ética? Existe experimentação não ética? Não, todas as faculdades, universidades, espero assim, centros de pesquisa, hoje atuam já com uma comissão de ética muito bem feita, com tudo muito bem feito e assim por diante. Porém, pessoal, no Brasil, a gente tem que entender muito mais sobre isso, né? Então, a gente tem uma consciência e uma ciência desse bem-estar crescente, mas quando eu estou falando em pets, pessoal, vamos lembrar de uma coisa? Eu estou falando do filho das pessoas. Imagine eu fazer uma experimentação, uma parte de nutrologia, nutrição clínica, com cães diabéticos, na qual eu vou ter que utilizar cães de proprietários. E eu vou ter que fazer coleta de sangue, coleta de várias outras coisas. É muito mais complexo, é muito mais difícil. Eu vou ter que ter um cuidado muito maior. Que bom! Porque se fossem fazer no meu filho, eu esperava que eles tivessem uma conduta adequada, com o mínimo de invasão possível, como no cachorro de vocês. E é bem interessante, eu queria falar para vocês os conceitos de bem-estar, não vamos entrar em discussão, eles são baseados principalmente no Brown e assim por diante, mas eu gostaria muito de falar o quê? Os problemas de bem-estar animal reais percebidos pelo público, eles são muito diferentes. Como assim, Thiago? Por que você está falando isso? Por exemplo, o público geralmente sensibiliza por relatos de dor ou imagens perturbadoras em animais de companhia. Como assim? Se a gente vê uma vaca ferida, um frango com a asa ferida, um porco com a pata ferida, quebrada, só que se a gente vê um cachorro ou um gato desnutrido, ferido, sangrando, a nossa resposta àquilo, pessoal, a resposta de uma pessoa leiga àquilo é muito maior. Então, é um conceito, uma teoria muito boba, né? Uma sensibilização até errônea. A pessoa deveria avaliar e se verificar em todas as espécies desse cuidado. Mas eu estou pincelando algum ponto de importância, porque a natureza humana, ela tende a ver, a ter uma capacidade de visualizar o maior sofrimento, uma maior dificuldade num animal de companhia quando comparado a uma outra espécie. E aí vocês viram para mim e falam assim, nossa, eu estou entendendo, mas o que isso significa para a experimentação animal? É que aquela pessoa que está conduzindo o experimento, que está triando, e a gente já vai chegar nisso, número de animais,
gaiolas metabólicas ou não, quanto de coletar sangue, como que eu vou fazer crossover, vai ser quadrado latino, como que eu vou fazer? O mínimo sempre. Qualquer comissão de ética hoje está atuando dessa maneira, e que bom, mínimo invasivo, mínimo de animais, porque a gente quer prezar pelo bem-estar, pela ética. Porém, pessoal, para cães e gatos, um maior cuidado precisa ser feito. Existe uma alternativa para aquela coleta que você vai fazer? Professor, doutor, pesquisador. Existe. Então, o seu parecer para esse projeto está negado. Faça pela coleta minimamente invasiva. Deu para entender o que eu estou falando para vocês, pessoal? Mudou-se muito essa experimentação. Isso é bom? É bom, tá? Então, se a gente der sequência, né, vamos facilitar um pouquinho, o bem-estar ele pode ser definido com relação de 5 liberdades, principalmente. E se a gente está falando de cães e gatos, a gente tem que levar isso em consideração muito. Em outras espécies também, sim, mas em cães e gatos existe um cuidado muito maior. Quem aí lembra, por exemplo, aquele caso na qual as pessoas entraram, né, em uma propriedade de ciência, vamos falar assim, né, em um laboratório particular, nesse caso, e roubaram todos aqueles beagles, né, retiraram aqueles beagles do local. Então, a experimentação animal com cães e gatos, ela é muito mal vista, vamos falar assim. Por isso que a gente que faz direitinho, vocês que vão fazer direitinho, tem que ter um cuidado muito grande na execução disso. Isso é muito bem. Então, o animal deve estar livre de fome, de sede prolongada, livre de desconforto, maus tratos, doença, deve expressar a sua conduta e deve estar livre de medo e angústia. Se isso não está ocorrendo na tua experimentação, para, recomeça, refaz, recalcula, pessoal. Tá? Então, o conceito que a gente tem também aqui, que a gente trabalha, que vocês vão trabalhar, é a definição de estresse e bem-estar. Então, estresse é o efeito negativo ambiental que ultrapassa o sistema de controle desse ser, e o bem-estar é a capacidade de adaptar-se ao ambiente, sendo uma característica mensurável através dos comportamentos normais. Por que eu estou falando isso? Começou a ficar um pouco mais difícil? Pessoal, nós sabemos que, por exemplo, os animais que vivem no nosso centro de pesquisa, eles têm bem-estar porque eles estão adaptados. Os animais, eles estão acostumados. Para eles receber, por exemplo, uma alimentação, um carinho, um brinquedo dentro de uma gaiola metabólica, poxa, é maravilhoso, é interessante, ele se anima. O dia que tem coleta para ele é muito legal, porque ele ganha um petisco, porque ele ganha mais carinho, porque ele tem um maior contato com o pesquisador. Deu para entender o que eu estou falando para vocês? É diferente, por exemplo, de outras espécies? É, Tiago. Se a gente der sequência, então, a gente também utiliza numa experimentação animal em animais em centro de pesquisa com enriquecimento ambiental. E aí muitos que trabalham com vaca falam, mas nós também tem aquele negócio que girando e a vaca vai lá se coçar, assim por diante. Poxa, que legal, para a gente é completamente distinto, pessoal. Nós temos enriquecimento ambiental e a gente tem 5 tipos de enriquecimento ambiental. Tem que ser cognitivo, social, sensorial, físico e alimentar. Aí você fala assim, poxa, que absurdo, por que ele está chegando nesse nível? Só para vocês entenderem. Aqui são imagens reais do nosso centro de pesquisa de responsabilidade do professor Márcio Bruneto. E aqui são alguns cães reais que moram no CPEM PET. Tá vendo esse aqui? Esse aqui é o Diego. O Diego ele é um funcionário contratado simplesmente para interação com os animais de companhia. Só isso. O Diego, a gente brinca que é o pai dos cães. Ele só interage com os animais. Ele joga bolinha, ele brinca. E outra, lembra que eu falei para vocês de distintas espécies, distintas raças, a diferença de felino para canino. Então, o cão ele demanda muito mais energia. A gente tem raças que demandam mais energia. Se eu pegar um bulldog inglês, né, por exemplo, que é o caso, eu tenho um Boris, que é um cachorro, né, e eu pegar um Border Collie, eu preciso dar muito mais energia, eu preciso disponibilizar muito mais energia minha para um Border Collie do que um Bulldog. Isso vai caracterizar a escolha dos seus animais para a tua experimentação. Eu quero fazer uma experimentação, um projeto, uma análise, né, com
atividade física. Poxa, que legal. Ah, então eu vou usar Bulldog inglês? Não, você não vai usar Bulldog inglês, porque ele vai ficar dormindo, ele não faz atividade física. Você vai ter que usar um Border Collie. Ah, eu vou fazer um projeto aqui na faculdade e eu quero avaliar consumo de alimento, palatabilidade. Poxa, que legal. E que animal que você vai usar? Labrador. Pessoal, se eu der pedra para um labrador, ele come. Eu não posso usar labrador. Eu vou ter que usar, por exemplo, uma outra espécie, um outro animal, um shih tzu ou alguma outra espécie. Deu para entender? Ah, Tiago, eu vou fazer... Percebam que a aula de hoje eu não vou dar regrinha. Olha, experimentação animal você faz com 6 animais, 6 Border Collie, Não vou falar isso. Eu quero fazer uma análise, eu quero fazer um projeto, por exemplo, avaliando, e eu preciso de animais o mais padronizado possível. Como que você faz? Eu trabalho desde um dog alemão, até um Yorkshire, até um Pinscher, até um animal sem raça definida. Deu para entender? Então, existe uma gama muito grande, por exemplo, a alimentação de raça. Vocês fez com vários animais sem raça definida, eu não posso extrapolar para outra espécie. Em cães e gatos, a gente acaba utilizando, acaba extrapolando, e o que eu falo para vocês, o número de animais nunca vai ser igual ao de ruminantes. Muita gente lê nossos trabalhos e fala, nossa, que trabalho mal feito, usou 12 cães. Pessoal, fazer um trabalho de diabetes, de cardiopatia, de doença renal crônica, na qual é o animal, o filho do proprietário, você conseguir 12, você vai demorar pelo menos 2 anos para triar esses animais. Deu para entender? E aí, muitas vezes, pessoas de outras espécies lêem esse trabalho e falam, nossa, ele trabalhou com 12, nossa, e só tem muito Border Collie sem raça definida. Imagina, ele tinha que ter pego mais várias outras raças. Quantas? Nós temos quase 400, né? Modo de falar, né? Exagerando para vocês. É diferente. Se eu quiser, por exemplo, trabalhar com Nelore, eu consigo ir numa fazenda e pegar 40 Nelore, ponto final. E se eu quiser trabalhar com Caracu, eu vou numa outra fazenda e pego 40 Caracu, negocio com o cara e pego. Como que você vai falar para pegar 12 cães que é filho da pessoa? Primeiro que ela não tem 12, deu para entender? Falando um pouquinho sobre enriquecimento ambiental, para a gente não se estender... Por exemplo, esse é o Diego. Pessoal, o Diego é contratado, ele é pago para interagir com os animais. Devido à atividade física e à necessidade de enriquecimento ambiental, todos os dias o Diego sai com os cachorros para passear, pessoal. Todo dia pela manhã ele chega, pega uma bicicleta e vai gastar a energia dos animais, porque os animais vivem num centro de pesquisa. E aí a gente tem uma interação dos estagiários passeando com seus animais, de brincadeiras, a gente tem uma interação de construir, cada estagiário que faz estágio lá tem que construir um brinquedo para brincar com os gatos, por exemplo. A gente tem enriquecimentos ainda demais, tá? Em outras características, ó, entendeu? Olha que interessante, percebam aqui, isso é uma gaiola metabólica. Quando eu falo uma gaiola metabólica, você fala para mim, nossa, mas igual que eu vejo com ovelha, com tudo, pessoal. O animal fica aqui dentro para a gente fazer a coleta de urina e de fezes. E a gente tem que propiciar enriquecimento ambiental para esses animais em momento que eles não estão ou quando estão durante um projeto, durante uma análise. Olha que interessante ainda, dando sequência, aqui é um pouco o nosso ambiente para os gatos, diferentes nichos, plantas diferentes. Ou seja, a gente tem que proporcionar, através do enriquecimento ambiental, um ambiente mais próximo possível ao ambiente natural. E eu estou falando com um felino nesse caso, um carnívoro, um animal que gosta de toque, um animal que gosta de ficar no alto, vendo as pessoas, vendo o teu ambiente, tá bom? Isso que eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a experimentação no aspecto de bem-estar, no aspecto ético. Dando sequência agora, né, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre ensaios de determinação de exigência nutricional. Eu vou falar um pouquinho do que eu trabalho, do que nós trabalhamos principalmente, tá? O que eu poderia falar para vocês? É que as exigências nutricionais para cães e gatos, né, as necessidades, a gente já não gosta nem de falar muito exigência em cães e gatos, a gente fala necessidades,
elas foram produzidas experimentalmente. E alguns anos atrás eram sinais clínicos resultantes aos descritos. Como assim, Tiago? O que você está falando para a gente? Há algum tempo atrás, pessoal, eu queria determinar a necessidade de proteína para um cachorro, eu dava 5%, 10%, 15% e 11%, 17%, 20%, eu fazia níveis, por exemplo, como eu faço em outras espécies. Poxa, olha, os cachorros com... Estou falando de qualquer jeito. Os cachorros com 5% morreu tudo. Gente, hoje não se faz mais isso. Por quê? Porque o cachorro é o filho. Então, as necessidades nutricionais, elas são baseadas em outras respostas. Não é mais uma resposta de deficiência e suplementação, como ainda existe nas mais variadas espécies. Deu para entender? Se a gente der sequência, hoje nós temos 4 abordagens usadas. Elas são baseadas na abordagem clínica dos resultados, no balanço dos nutrientes, principalmente, nos indicadores funcionais de suficiência, que aí a gente vai para bioquímica, fisiologia, já entramos numa metabolômica, por exemplo, e não mais nessa ingestão dose-resposta. Hoje já é uma ingestão ideal desses nutrientes. Deu para entender? Ou seja, pessoal, a gente mudou. E hoje a gente segue principalmente falando um pouco sobre necessidades, da experimentação baseada nas necessidades. Conforme eu já antecipei para vocês, ela segue principalmente as diretrizes de 3 órgãos especializados. Quais são eles? Vamos lá, nós temos 3 diferentes órgãos, como eu falei para vocês, na qual se baseia a nossa informação de literatura. Eu quero, por exemplo, trabalhar com nível de proteína. Eu sigo principalmente e sei os níveis mínimos recomendados já, tá? De proteína baseado nesses 3 órgãos. O primeiro deles, obviamente, é o MRC, como nas mais variadas espécies, tá? Ele é definido, essas diretrizes foram a última publicação feita em 2006 e nele que a gente traz os padrões nutricionais que a gente trabalha. Estou falando principalmente em nutrição, certo? Existe diferença para as outras condutas que eu vou falar para vocês? Existe, porque o NRC é de 2006. 2006, quando a gente fala de 2020, são 14 anos. 14 anos para pesquisa é muito tempo. Então, a gente tem a AFCO, que é a Associação Americana, conforme eu já antecipei, tá? E elas são baseadas em diretrizes dos especialistas convidados da indústria e da academia, tá? Nos Estados Unidos, tá? Ele é o requisito legal. Como requisito legal? Se eu quiser, por exemplo, lançar um produto para cães e gatos, eu tenho que cumprir as recomendações da AFCO, principalmente, e a experimentação animal tem que ser baseada também na AFCO. Como assim, Tiago? Não estou entendendo. Por exemplo, para mim lançar um produto para gatos, eu tenho que fazer um teste de pH urinário. E esse teste tem que ser baseado na AFCO, que são as diretrizes da AFCO. Então, a AFCO, ela traz qual que é o mínimo de animais, qual que é o tempo de experimentação e assim por diante. Sempre baseado numa conduta com bem-estar e ética. Olha que interessante, tá? Então, a gente segue essas diretrizes na experimentação de cães e gatos, coisa que muitas vezes não acontece nas outras espécies, tá? A AFCO, ela é paga, tá? Então, infelizmente, no Brasil, para você ter acesso, você tem que pagar pela AFCO. Tá? Se a gente der sequência, uma das que eu mais gosto, que a gente mais trabalha, é a europeia, né? Com a Federação Europeia. O que seria isso, pessoal? Seria o FIDIAF, que a gente tanto fala. Então, são as diretrizes que representam a melhor prática no setor na Europa. Ela engloba também as entidades particulares. Como assim? Por mais que a gente tenha participantes e pesquisadores que determinam essas diretrizes da academia, da universidade, está englobado a maioria das indústrias na União Europeia. E o que acontece, pessoal? Ela publica anualmente também as recomendações mínimas, máximas de nutrientes, ela fala um pouquinho sobre quanto que eu tenho que dar de alimento, ela fala também
qual que é a necessidade mínima que deve conter no rótulo, se é máximo, se é mínimo, como que deve ser feita a experimentação animal. Percebam que para cães e gatos, a base da pesquisa ela está muito atrelada à indústria em si, ao fabricante. Muitas das pessoas atuantes no mercado, por exemplo, elas estão dentro da indústria. Cães e gatos é um cenário de experimentação muito novo. Por exemplo, o professor Márcio, que foi meu orientador de doutorado, é um orientador de pós-doutorado hoje, é um dos primeiros, professor Márcio, são um dos primeiros médicos veterinários, existem hoje outros zootecnistas também, né, de outra área também, professores, por exemplo, doutora Bruna Age, em outros estados, né, existem pesquisadores dentro de universidade, mas eles estão há poucos anos, eles estão há menos de 10 anos. Então, as contratações são muito novas, né? Eu entrei, por exemplo, na Universidade de São Paulo como professor colaborador, que estava falando para a Maria Fernanda, inclusive, nesse ano. Então, começa a se abrir um leque muito grande atualmente. Então, a base da nutrição, a base da experimentação animal, por incrível que pareça, para cães e gatos, ela ainda está muito baseada em empresas. Vou dar um exemplo para vocês. A Royal Canin tem um dos maiores centros de pesquisa. E é uma empresa. Por quê? Porque é muito novo esse segmento. A Premier Pet investiu na Universidade de São Paulo quase 3 milhões de reais para construir o centro de pesquisa que a gente trabalha, pessoal. Ou seja, há o interesse da experimentação animal atualmente. Falando um pouquinho agora já dos ensaios de preferência alimentar, eu poderia falar sobre quando a Maria Fernanda propôs ensaios, né, na experimentação em cães e gatos, é um tema muito amplo, a gente podia falar desde ensaios de avaliação de um paciente, um grupo com doença renal crônica, um estudo clínico, até uma avaliação de longo prazo, uma avaliação de expectativa de vida, ou uma avaliação de metabolômica, ou um aspecto só de parâmetros bioquímicos. Então, eu trouxe algumas coisas que a gente faz bastante, que a indústria faz bastante. Uma delas é um ensaio de preferência alimentar. Olha que interessante, pessoal. Preferência alimentar, por que eu preciso fazer um ensaio de preferência alimentar? Porque diferente das outras espécies, trabalhando com nutrição animal, vamos falar assim, eu, para um cavalo, para um ruminante, para uma ave, eu posso formular como eu quero, fazer tudo direitinho. Olha, eu vou querer testar essa dieta, depois eu quero testar essa, depois eu quero inserir óleo de coco, óleo de canola, óleo de não sei o quê, e quero ver se o bicho tem um desempenho adequado. Legal! Como que eu faço para as outras espécies? Eu deixo lá no coxo, a hora que o bicho sentir fome, mesmo se não for tão palatável, ele vai comer, porque ele não vai morrer de fome. Pessoal, para cães e gatos, esquece, eu estou trabalhando com o teu filho, volta a falar. Se ele não é teu filho, ele é filho de alguém. Se ele não está comendo, ele não vai participar do teu estudo. Por quê? Porque vai prejudicar a saúde e o bem-estar dele também. Então, um dos testes que a gente mais faz, tanto para empresas quanto no aspecto científico, é a questão de palatabilidade e apetitibilidade, né? Aceitabilidade. Então, nós temos dois testes principais, que seriam os testes de aceitabilidade e preferência, e aí eu vou falar um pouquinho inicialmente de aceitabilidade. Pessoal, o teste de aceitabilidade ele é extremamente simples, o objetivo e as condições são mimetizadas as condições da casa do tutor, e olha que interessante, pessoal, eu já entro num outro ponto que eu queria conversar com vocês. Mimetizar a casa do tutor, condição similar à casa do tutor. Vocês já ouviram, vocês trabalham com aves, suínas, ruminantes, vocês já tiveram que se preocupar no teu experimento como que você vai mimetizar ao máximo a casa do tutor? Não, porque ele não tem casa. Você vai mimetizar ao máximo a fazenda do qual ele veio, a granja que ele veio, e vai ser tudo igual, é tudo muito parecido. Para cão e gato, não, pessoal. Por quê? O ambiente modifica completamente o aspecto do teste. Então, se eu estou testando aceitabilidade, estou testando palatabilidade, estou testando consumo,
Gato, vou dar um exemplo outro para vocês. Eu quero fazer um estudo com gato, e aí eu quero avaliar parâmetros bioquímicos. Poxa, que legal! Onde você vai coletar? Ah, eu vou coletar sangue aqui no nosso centro de pesquisa. O tutor vai trazer o gato dele e nós vamos coletar. Beleza. O gato chega no centro de pesquisa, é um ambiente novo, ele nunca viu, ele vê você de jaleco branco, estresse, cortisol lá alto, todos os parâmetros bioquímicos que você tinha que avaliar, já era, você não vai conseguir coletar sangue do gato. Deu para entender o que eu quero falar para vocês? Hoje a conversa ela é genérica pelo tempo que a gente tem, por tudo que a gente tem que falar, mas ela é mais ou menos isso. Então, um teste de aceitabilidade, voltando agora, é um teste muito comum, normal, as empresas fazem muito, porque não adianta eu formular, pensar, inserir ingredientes maravilhosos, incríveis para o meu animal e ele não aceitar comer. Vocês pegam, por exemplo, o cachorro de vocês, compram uma ração, dá para o cachorro e ele não quer comer. Pronto. Na mesma hora você já acha, nossa, ração ruim, pelo amor de Deus, marca ruim, que coisa horrível. Deu para entender da importância de qualquer teste, qualquer pesquisa que você faça na área, você também deve fazer posteriormente, se você vai lançar esse produto, um teste de aceitabilidade. Vou dar um exemplo do que foi falado muito nos últimos anos aí, né? Isso já está caindo em desuso também, não é tão verdadeiro. Alguns anos atrás, atualmente, só estou dando exemplos para vocês entenderem um pouquinho, foi falado bastante da utilização de ácido gástrico cadeia média, né? Óbvio, principalmente quando a gente fala para nós, seres humanos, mas para animais de companhia, a gente fala como um efeito importante, um ingrediente importante para fornecer para um animal idoso, para fornecer para um animal que tem epilepsia. Por quê? A ácido gástrico cadeia média ele é um substrato, vou falar bem rápido, energético, que vai direto para o sistema nervoso, o que propicia um benefício para esse tipo de animal. Filhote, idoso e animal com epilepsia. Legal, foram feitos vários estudos super interessantes, super legais. O problema é, depois que fizeram todos esses projetos, todos esses estudos, alguém chegou à conclusão que ácido gástrico cadeia média, ele reduzia a palatabilidade do produto. Pronto, deu para entender? Nós temos um problema. Tudo bem que esse estudo que foi feito, ele já caiu um pouco em desuso, outros estudos foram feitos e melhoraram a palatabilidade desses produtos, mas eu estou só dando um exemplo, não adianta eu descobrir, eu fazer um experimento, eu fazer um teste com um produto maravilhoso, se não tem aceitabilidade. E dando sequência na aceitabilidade, a gente pode comparar produtos. Então, quando a gente está falando de experimentação animal, muitos de vocês não vão ser professores. Eu estou na pós-graduação, é meu sonho, mas a gente sabe que a carreira acadêmica ela é um pouco mais limitada, até pelas vagas, pela estrutura, pela condição do país. Então, muitos de vocês sonham e desejam que vocês sejam professores, mas vocês vão acabar migrando para a empresa. E muitas das vezes até se descobrem, nossa, eu amo o que eu faço. E vocês vão ter que comparar o produto de vocês com o produto do vizinho. O que muitas das vezes nas outras espécies não ocorre, pessoal. Se eu vendo uma ração para o cavalo, fulano vende uma ração para o cavalo, qual que é a conduta profissional que muitas vezes eles brigam? Minha ração tem isso, tem aquilo, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem tanto de proteína, tem tanto... Diferente para cães e gatos. Adianta eu comparar com a do meu vizinho se eu não sei se o meu animal come? Adianta dele ser melhor, mas quando eu coloco as duas uma do lado da outra, ele prefere a do concorrente? Deu para entender um pouquinho, pessoal, por que eu estou falando de aceitabilidade? Bem rapidamente, quando você faz um tipo de teste de aceitabilidade, você precisa de um N muito grande de animais. Aí eu falo para vocês mais de 120 observações. Por quê que eu não falo do número de observações hoje na palestra de hoje? Olha, pessoal, quando vocês forem fazer um estudo, um experimento com cães e gatos, tem que ser tanto, 8. Porque eu posso ter um estudo clínico, estou trabalhando com gatos acima de 16 anos para avaliar caquexia, que é perda de massa muscular relacionada à idade. E esses gatos têm que ter doença renal crônica. Quantos animais eu vou conseguir? Se eu triar muito bem triado, eu vou conseguir 6, 7, 8 no máximo.
Quando eu estou falando de aceitabilidade, que também é um teste, um experimento realizado em nutrição PET, eu estou falando de mais de 120 observações, porque eu vou ter que ter as mais variadas raças. Eu não posso ter só labrador, porque labrador vai aceitar qualquer coisa. Eu não posso ter só Shih Tzu. Eu não posso ter só Bulldog inglês, Bulldog francês, tá bom? Falando um pouquinho sobre preferência, mais ou menos o que eu falei para vocês, tá? A questão da preferência, aí eu gostaria de falar um outro ponto muito importante, pessoal, que seria, quando eu falo de preferência, quando eu falo de experimentação animal com cães e gatos, existe muita individualidade. Aí você fala assim, mas para vaca também. Porém, pessoal, cães e gatos, eles vivem hoje como filhos. E aí, se eu falar para você que tem cachorro que só come se a comida estiver na tigela do lado esquerdo, se estiver do lado direito, ele não come. Aí você fala assim, não, mas tem uma vaca aqui, ô Thiago, tem uma vaca aqui também na nossa universidade que ela gosta, mas ela também come. Cães e gatos, a gente começa a individualizar muito. Portanto, quando a gente faz um teste de preferência, por exemplo, a gente tem que colocar o alimento num lado, no outro dia do outro lado, e assim sucessivamente. São alguns exemplos que eu estou usando para vocês, de posição de comedouro, por exemplo, que são cuidados que precisam ser feitos em testes de experimentação com cães e gatos, por exemplo. Períodos, pessoal, bem rapidamente, tá? Por exemplo, a gente, alguns testes, né, no caso de preferência, a gente fornece quantidade e, percebam, recusas, tá? A gente tem que contabilizar, a gente tem que ter um cuidado muito maior com isso, tá? Percebam também outro fato importante, tá? Nós sempre vamos ter um período de adaptação. Tiago, mas para cães e gatos, experimentação animal, a gente também tem período de adaptação. Super interessante, mas na maioria das vezes, pessoal, vou dar um exemplo bem brando, bem rápido, tá, para vocês. Estou trabalhando com ruminantes, vou fazer um experimento que eu vou confinar, sei lá, e a maioria desses animais, eles já vêm do pasto, né? Eles já comiam pasto, e aí eu vou confinar para fazer um experimento com grão de soja. É mais padronizado. Quando eu estou falando de cães e gatos, é diferente porque eu tenho um cachorro que comia comida caseira, o outro comia Royal Canin, o outro comia Rios, o outro comia alimento úmido com comida caseira, o outro comia alimento úmido com comida comercial, da tal marca, um comia com 23% de proteína, outro com 28%. Deu para entender um pouquinho o que eu estou apresentando para vocês? Eu não estou perdendo tempo explicando cada um dos testes, eu estou explicando um pouquinho do ambiente da experimentação com cães e gatos. Bom, vamos lá, estou dando um exemplo prático aí para vocês de testes de preferência, tá? Então, bem rapidamente, é um teste que eu dei um exemplo prático só para vocês entenderem. Percebam que eu tenho um animal completamente distinto do outro aqui, ó. Um animal que consome muito mais, o outro simplesmente não come um alimento. E eu não vou ficar falando sobre razão de gestão, como que eu calculo, como é que eu faço um teste de preferência. Eu fico aberto para quem quiser material a mais, quem quiser vir ficar um tempo com a gente para aprender, fazer. O que eu quis, e porque a Maria Fernanda falou, até para nós não nos estendermos, é trazer um pouquinho do cenário, trazer um pouquinho de que forma, como que eu faço um experimento para cães e gatos? Como que eu faço um projeto desse? Outros aspectos importantes, falando um pouquinho na área de nutrição, pessoal, são os aspectos sensoriais envolvidos na apetibilidade de um cachorro, de um gato. E aí, quando você fala isso, eu trabalho com frango, não é tão assim, Thiago. Não, eu estou falando de cães e gatos que têm um olfato muito mais aguçado. Os aspectos sensoriais estão muito mais aguçados nesses animais de companhia, deu para entender? Então, cheiro, gosto, tudo interfere para esses animais num experimento com nutrição, por exemplo. Pô, Thiago, mas você está falando de um jeito como que eu tenho que ter cuidado com tanta coisa, quase que eu não consigo fazer um projeto. Eu estou falando isso para vocês, porque na maioria das vezes, você lê um projeto, vocês, não sei qual com a Maria Fernanda nessa disciplina, mas vamos pegar um projeto com cães e gatos aqui
e vamos ler e criticar. E aí sempre surgem muitas críticas, porque vocês estão habituados com uma coisa, não estou falando que não tem que ter crítica, tem que criticar qualquer estudo, mas aí vocês leem lá, nossa, só 6 animais, que absurdo. Nossa, pessoal, para ele fazer 6 aminais, para ele controlar tudo, para ele padronizar tudo, para ele fazer um período de adaptação muito maior, deu para entender que há uma complexidade bem interessante, tá? Ninguém tá, ai meu Deus, a gente faz muito. Não, muito pelo contrário. Outros aspectos são muito mais fáceis, de manejo, de quantidade de alimento, de horário de alimentação, são os benefícios. Mas falar os benefícios, aqueles que foram atuar um dia na área, vamos ver, os benefícios são fáceis de ser vistos. Eu estou falando das dificuldades aqui para vocês hoje. Falando um pouquinho para vocês aí, para a gente falar, né, os métodos em vivo de avaliação de alimentos e necessidades nutricionais em cães e gatos. E eu gostaria de falar mais um teste que a gente faz, mais 2 principalmente que eu vou abordar com vocês. Protocolo de avaliação de pH urinário. Olha que interessante, falando um pouquinho de nutrição, né? Falando um pouquinho de nutrição, pessoal, nenhum de vocês imaginam que para nenhuma das espécies que trabalham, ou alguns até podem atuar dessa maneira, a gente precisa avaliar o pH urinário. E eu falo para vocês que um dos importantes métodos de se verificar a qualidade de qualquer alimento para gato, qualquer produto que você lança com um novo ingrediente ou que você faz um teste, para gatos, por exemplo, você tem que aferir o pH urinário desse animal. Por quê, pessoal? Qual que é o problema? Porque a capacidade do organismo em acidificar ou não a urina deve a uma série de metabolismo e catabolismo de aminoácidos, de minerais e assim por diante. E o que acontece principalmente com gatos? Aí a gente já entra um pouco no aspecto clínico, tá, pessoal? Se a gente fizer um alimento, né, formular um alimento, for testar com o animal, o pH urinário é um dos fatores que influenciam o quê? A precipitação e formação de inúmeros tipos de cristais. E a gente fala sobre a urolitíase em gatos, perdão. Então a gente tem vários tipos de urólitos. E o que acontece? Quando você entra com um gato numa gaiola metabólica, por exemplo, o que acontece com esse animal, pessoal? Esse animal, às vezes, ele obstrui, ele acaba obstruindo, né? Então, a gente tem que ter um cuidado também do estresse para essa formação, para esse animal, para esse prospecto, para esse projeto. E falando sobre experimentação animal, um dos testes, das avaliações rotineiras em empresa e em pesquisa é o pH urinário. Então, só para vocês entenderem, falando especificamente num teste de pH urinário, ele tem 2 fases distintas, como na maioria dos experimentos que a gente já falou. Um período de adaptação desses animais, isso varia aí em torno de 7 dias. Esses 7 dias, pessoal, por quê? Porque teoricamente é o período que a nutrição pode alterar o pH. Então, se eu tenho um gato que comia comida caseira, eu tenho outro que comia um tipo de ração, outro que come outra, a partir de 7 dias eu já tenho uma padronização com esse tipo de dieta. Tiago, da onde você tirou esses números? Espera aí, deixa eu anotar, Não! Sabe da onde eu tirei esses números, por exemplo? Da AFICO, do FIDIAF. São aquelas bases de nutrição que a gente tem, e principalmente a AFICO, ela traz a base da experimentação com cães e gatos. Então, isso é retirado de lá. Então, como eu falei para vocês, diferente de outras espécies, a nutrição, a experimentação animal, principalmente na nutrição, que é o que eu trabalho, que eu posso afirmar para vocês, ela segue as diretrizes do NRC, do FIDIAF e da AFICO, tá? Então, Tiago, mas em outras espécies também a gente segue o NRC, sim, mas a gente tem anualmente atualizações da AFICO e do FIDIAF, por exemplo. Então, só para vocês entenderem, essas são gaiolas metabólicas na qual a gente coloca esses animais aqui dentro, e esses animais ficam em período de coleta de 3 dias, 4 dias. Hoje a gente já utiliza 4 dias. E eles permanecem dentro dessa gaiola durante os 4 dias. Aí vocês falam assim, meu Deus, que legal, igual a de um carneiro, igual a de um cordeiro, né? Poxa, achei super bacana, Thiago. E se eu virar para vocês, aqueles que têm cão ou têm gato, e falar assim, olha, me empresta teu cachorro para colocar aqui dentro durante 4 dias, depois de 4 dias ele volta. Quem me empresta o cachorro? Quem me empresta?
Ninguém, pessoal. Deu para entender da conduta e da dificuldade agora nessa pergunta? E aí eu falo para vocês, por isso que a gente tem um centro de pesquisa na qual, lembra aquele vídeo que eu mostrei a mesma gaiola metabólica? Aqui foram retirados os brinquedos, com funcionário para interagir com esses animais, para um funcionário treinar esses animais para eles amarem ficar dentro dessa gaiola. Deu para entender como é muito mais complexo, como é muito mais difícil, como a gente tem... Ai, nossa, que absurdo! Agora, pensando dessa maneira, eu acho um absurdo fazer teste com esse animal. A gente precisa, a experimentação animal precisa ser feita para o bem-estar dos animais que estão aí no dia a dia. O que a gente precisa é adaptar, cuidar e ter muito carinho com esses animais que fazem esse tipo de experimento e com os profissionais que atuam nessa área também. Vamos praticar um pouquinho, aqui é um exemplo só para vocês entenderem de alguns gatos, tá? Que a gente fez a experimentação bem rápido. Então a gente coloca durante 3 dias o animal na gaiola 1, aí ele urina no primeiro dia, segundo, terceiro. Só que a gente vai aprendendo algumas coisas, né? Por exemplo, animal, gato, por mais adaptado que ele tá, na maioria das vezes no primeiro dia, né? Ele acaba não urinando. Então, existe uma adaptação até da adaptação. Como o Thiago está viajando, eu não estou entendendo mais nada, que absurdo. Pessoal, lembra dessa adaptação aqui, ó? O animal nunca está preso, ele sempre está solto. Só que a gente tem que controlar, se ele está solto, ele não pode ter acesso à grama, ele não pode ter acesso a outro alimento. Aí você fala assim, poxa, que absurdo, Thiago. Que absurdo. Gato lá come grama, ué, às vezes ele pode comer, isso interfere na digestão, que interfere na digestibilidade, que interfere no pH urinário e assim por diante. Então, pessoal, muitas das vezes o animal está solto, por mais adaptado que ele está, mas quando você coloca ele na gaiola, você perde até o primeiro dia, porque ele precisa se adaptar àquela gaiola. Por mais que ele goste, por mais que ele está naquele ambiente confortável e aceitável. Deu para entender? Dando sequência, eu gostaria de falar por fim aí, para a gente já caminhando para o final, sobre um outro teste. Eu poderia falar em inúmeros testes, inúmeros tipos de protocolo, de experimentos. Eu quis mais conceituar a generalidade com vocês, porque a gente tem um curto período, falando um pouquinho sobre protocolo de saúde a longo prazo. Isso aqui é a tendência também da experimentação animal. Avaliar produtos comerciais, avaliar ingredientes, avaliar tudo que vocês imaginam a longo prazo. É diferente das outras espécies. Aí você fala assim, pô, Tiago, você está vendendo muito teu peixe, não estou aguentando mais. Pessoal, para ruminantes, vou dar um exemplo, para aves, eu descobrir um produto, testar um produto, ele funcionar super bem, já é um resultado legal. Pô, funcionou super bem, então vamos botar no mercado, não tem efeito tóxico, não faz mal, bota para vender. Poxa, legal. Quanto que vive um frango? Quanto que vive um suíno? Para um cachorro, para um gato, pessoal, eu ter um efeito a longo prazo, eu ter um efeito, por exemplo, daqui 4, 5 anos, eu ter um efeito acumulativo, é complicado. Então, hoje a experimentação animal, ela também já segue esse conceito. Quando a gente fala dos testes, das avaliações, por exemplo, vou falar um exemplo para vocês de um estudo que eu adoro. Existe um estudo que avaliou 48 labradores e que eu trabalhei com obesidade em cães, com animais de tutores no meu doutorado e trabalho, né, no pós-doutorado. Só para vocês terem uma ideia, existe um estudo, não o meu, que avaliou a obesidade, o efeito da obesidade em labradores, 48 labradores. Labrador, se eu falar para vocês, existem 3 coisas que não existem: labrador magro, coelhinho da Páscoa e Papai Noel. Vocês veem vários. Então, eles pegaram uma raça específica e avaliaram obesidade. 48 labradores no centro de pesquisa. Eles avaliaram os efeitos a longo prazo. Sabe quanto durou esse estudo, pessoal? Mais de 17 anos, 15, 17 anos. Por quê?
poxa, porque se eles querem avaliar o efeito da obesidade, e olha que resposta legal, eles verificaram que a obesidade leva à redução da expectativa de vida. Os animais que conseguiram se manter em condição corporal adequada viveram 11,8 anos, enquanto os outros viveram 13 anos, enquanto os obesos viveram 11,8 anos. Aí vocês viram para mim e falaram assim, poxa, Thiago, mas você deu um exemplo muito incomum. Quando a gente fala sobre nutrição clínica, é um estudo de maior tempo, sempre. Por quê, pessoal? Eu estou falando sobre doença renal crônica. Quando que ocorre a doença renal crônica? Uai, pode ocorrer num gato de 2 anos? Até pode, porque são causas inespecíficas que a gente nem conhece, a gente não sabe bem qual, congênitas, adquiridas, mas na grande maioria das vezes ocorre no terço final de vida. Então, num animal que tem 10, 12, 15, 16 anos, mais de 13. Então, hoje, você questiona e já fala dos estudos da experimentação animal no protocolo de saúde a longo prazo para o teste de avaliação de produto comercial, então. Aí vocês viram para mim e falaram assim, pô, Thiago, eu comecei a rir aqui, porque eu trabalho com ruminante, trabalho com frango, trabalho com suíno, equinos, peixe, e eu já estou tão doido, Boris, tá. Eu já estou tão doido que eu acho que não vou terminar meu mestrado. Imagina se ele durasse 13, 14, 15 anos. Então, são avaliações a se fazer. Aqueles que vão ser pesquisadores, aqueles que vão trabalhar com cães e gatos, né? É legal vocês pararem para pensar até no aspecto de orientação. Às vezes você faz um projeto muito bonito, um protocolo maravilhoso, com nutrição clínica, e o estudo em si demora 1,8 anos, quase 2 anos. Então, é uma conduta que você precisa de uma equipe muito treinada, de uma equipe que conduza outros experimentos, para ter um outro pós que vai... Olha que coisa meio absurda, mas eu gostaria de conversar com vocês. Então, só para vocês mostrar ali o protocolo de saúde a longo prazo. Nesse caso, é para teste de adequação nutricional de produtos comerciais. Ele é adaptado da AFICO, tá? Que eu falei para vocês. Inclusive, esses dizeres estão na AFICO, né? É o americano que eu falei com vocês, né? O protocolo, as diretrizes americanas, vamos falar assim, na qual a gente testa produtos comerciais, né? E a gente pode testar para animais filhotes, para animais em lactação, para cães idosos e assim por diante. E a gente vê se há uma adequação nutricional, se há uma vericidade na saúde a longo prazo desse animal, né? Isso é interessante, por quê? Porque a gente vai avaliar por um longo período de tempo. Nesse caso, nesses protocolos de produtos comerciais, falando em si, não é um período tão prolongado, né? Então, por exemplo, você fala aqui ó, de 26 semanas, tá? Para animais em período de teste, falando principalmente das diferentes etapas, então desde filhote até animais adultos e assim sucessivamente. Porém, quando a gente está falando não desses protocolos da AFICO, mas está falando de estudos na nutrição animal, eles podem ser muito superiores a esse número, a esses anos, a meses e assim por diante. Ok? Como que eu interpreto o resultado de um estudo a longo prazo? Por avaliações mais variáveis possível. No estudo, na quesito da AFICO, um estudo a longo prazo para avaliação nutricional de produtos comerciais, né, um teste, a gente usa variáveis bioquímicas, é um quesito mais simples, mas numa experimentação animal, eu vou desde microbiota, metabolômica, curva de crescimento, até, por exemplo, as variáveis mais simplórias que a gente também utiliza nas outras espécies. Tá bom? Pessoal, finalizando agora, que horas são? 19h52, eu vou falar um pouquinho das questões in vitro, tá? Muito rápido. A gente tem que entender, pessoal, falando um pouquinho de in vitro, eu fui pegar o exemplo da digestibilidade, tá? A principal forma de determinação de coeficientes de digestibilidade é através do estudo em vivo. Inclusive, a AFICO traz isso, o FIDIAF traz isso, o NRC traz isso. Porém, quando a gente está trabalhando com várias espécies, mas também com cães e gatos nessa parte, a gente tem altos recursos de materiais e humanos, depende de um grande tempo, e principalmente quando a gente está falando nas outras espécies, mas principalmente cães e gatos, a gente esbarra no tutor nas questões éticas e na utilização de animais.
Então já começam a surgir o quê? Alternativas para minimizar esses projetos de pesquisa, tá? A gente tem algumas diretrizes, algumas resoluções aí que mostram que métodos no Brasil alternativos são validados com a finalidade de substituição. E algumas comissões de ética, elas inclusive dizem, havendo um método alternativo, utilizá-lo. A gente sabe que ele é 100% aplicável hoje? Não. Só que a gente tem os 3 R's, que é reduzir, refinar e substituir, né? Que vem de outro termo em inglês, né? Porém, pessoal, a gente já tem que considerar. Então, esses 3 R's aí, ó, substituição, redução e refinamento, eles já vêm sendo tratados na nutrição PET, principalmente, mas em outras espécies. Então, a gente esbarra aí em novas alternativas. Por exemplo, eu trouxe só como resultado, só como exemplo, não quero ficar explicando como que funciona uma digestibilidade in vitro, mas, por exemplo, estudos de alternativas. Então, aí são etapas multienzimáticas. Tiago, mas eu consigo fazer a mesma coisa em vivo, no in vitro? Não, pessoal. Então, para alguns métodos, para algumas alternativas, não. Mas você vai ter que mostrar e comprovar que você não consegue fazer a mesma avaliação, a mesma conduta que você faria in vitro, e aí você necessita de um animal in vivo. Tá bom? Aí vem alguns exemplos só da questão em si, né? O NIC ele já traz algumas considerações sobre esses trabalhos, sobre esses quesitos, né? Um estudo um pouquinho mais antigo. Beleza? Pessoal, falei. Vocês viram que eu coloquei lá na introdução número 111, porque todos são de grande importância, e eu termino com as conclusões em número 1. O que eu queria me basear com vocês, e aí não sei se ficou muito genérico, é porque é uma gama de oportunidades muito grande. Quando a gente fala em outras espécies, e aí, por exemplo, eu falo de um pouco que eu tenho experiência trabalhando com ruminantes, vem aquele quesito assim, olha, estudos de desempenho utilizar tanto, estudos de reprodução tanto, estudos de metabolismo pode utilizar 8. O ideal é sempre fazer crossover com washout. Pessoal, cães e gatos, vale tudo. Vale tudo no aspecto, vale tudo? Não, muito pelo contrário. É muito mais cuidadoso, porque você está trabalhando com filho, e aí por isso que eu coloquei essas imagens. Eles são os reis, e a gente precisa tratá-los como reis, porque a gente, em qualquer animal, tem que tratá-los como rei, porém, na maioria das vezes, o rei é de outra pessoa. Não é uma vaca que é da faculdade. E mesmo se for assim, deveria ser muito bem tratada, mas é o filho da pessoa. Você está coletando sangue naquele cachorro que à noite ele vai dormir na cama da pessoa. Muitas das vezes, só para vocês entenderem, eu concluí um pouquinho do que eu quis mostrar para vocês, muitas das vezes, e eu tive no meu experimento de doutorado, a gente está planejando, vou utilizar tantos animais porque é um estudo X, e aí a gente vai coletar no dia tal, vai fazer um washout e vai mudar o tratamento. Aí você pega, triou os pacientes, o primeiro cara chega no teu consultório, no teu centro de pesquisa com o cachorro dele. Por que cachorro dos outros? Por que gato dos outros? Porque um centro de pesquisa tem animais saudáveis, um ou outro pode ter alguma enfermidade, mas como que você faz estudo de qualidade de vida, estudo com nutrição clínica, que você precisa de doença renal crônica, cardiopatia, hipoparatireoidismo, precisa de hipersensibilidade alimentar, então você tem que triar na rotina clínica. Aí o que acontece? Você planeja tudo certinho, conversa com o tutor, ele é maravilhoso, ele é certinho, chega no teu consultório, você pega a maquininha para fazer a retirada do pelo, você vai fazer a tricotomia. A hora que você passa a maquininha nele, ai doutor, não, para. Ai, ele vai sofrer, não, eu não gosto que tire o pelo, eu não quero participar do teu projeto, obrigado, viu? Tchau. Aí ele sai do teu consultório, ele ia ganhar ração, ia ganhar exame, aí ele sai do teu consultório. Errou. Você tinha planejado, distribuído aleatoriamente, cruzado os tratamentos,
É isso que eu queria conversar com vocês. Óbvio, eu trouxe vários pontos importantes a serem debatidos, mas eu queria mostrar que é um ambiente diferente. A experimentação animal a gente pode conversar em outras aulas, em outros momentos, falando especificamente de cada estudo, mas naquela quase 2 horas, 1h30 que a gente conversou e ia conversar, é isso que eu queria conversar com vocês, né? 1h30 papeando um pouco do que a gente trabalha, do que a gente tem, tá bom? Pessoal, então aí eu deixo para vocês, essa é a foto do Boris, que é meu filho, tá? Eu deixo aí meu e-mail, eu deixo plataformas, redes sociais aí para quem quiser tirar alguma dúvida, algum questionamento. E eu também estou deixando hoje, é um dia muito feliz para a gente acabou de lançar um site, tá? Então, junto com o professor Márcio Bruneto, a gente lançou as plataformas digitais da nutrologia de cães e gatos e o site, principalmente, na qual vocês, zootecnistas, veterinários, profissionais atuantes na área, podem se inscrever no site. A gente, qual que é a conduta, qual que é o objetivo da nutrologia de cães e gatos, né? Desse nome, disso tudo que a gente está fazendo. Levar para todos um pouquinho da ciência. O que a gente sente é que a gente faz pesquisa, e esses resultados não chegam no povo, não chega no dia a dia. E aí vocês falam, mas para nós, Thiago, trabalhando com ruminante, com boi, com vaca, é mais difícil. Para cão e gato, a maioria dos lares tem cachorro-gato. A gente fazer estudo, fazer ciência e conseguir levar um pouquinho para o tutor, conseguir levar um pouquinho para o proprietário de uma maneira simplificada e fácil, é legal. Então, eu aconselho a vocês, ficariam muito felizes se vocês divulgassem isso. Vai ser uma plataforma totalmente gratuita e que nós vamos fazer, por exemplo, acabamos de terminar um estudo sobre avaliação de dietas caseiras e a gente viu que as dietas caseiras no Brasil, elas são, em sua maioria, desbalanceadas. Vale a pena fazer experimentação animal com cães e gatos, fazer um estudo bonito assim, publicar numa ótima revista que a gente publicou, por exemplo, uma puta de uma revista, pegar ele e guardar na gaveta? Não adianta. Essa plataforma foi feita para a gente tirar esse estudo e mandar para fora, mandar para o conhecimento de todos. É nossa obrigação. Tá bom? Obrigado, pessoal. Maravilha, Thiago. Muito obrigada aí pela sua apresentação, pela palestra. Eu acho que foi excelente. Você conseguiu aí passar de uma maneira muito didática, né? Uma visão bem ampliada aí de todo um contexto que é muito rico. A gente viu pelos temas abordados aí que é muito diferente e tem muitas particularidades, né? Que, óbvio, ficaria impossível abordar todas as particularidades em um curto, mas você conseguiu aí passar e explanar isso aí de uma forma que conseguiu diferenciar muito da nossa área de atuação. Isso, inclusive, eu não mencionei, mas você mencionou, né? Que você, antes de trabalhar com cães e gatos, você fez parte da experimentação com animais de produção, né? Com vacas de leite. Então, aí eu até deixo a dica para quem está me ouvindo aí. Gente, eu fiz IC, fiz mestrado, eu comecei o doutorado trabalhando com vaca. Então, para mim, era quadrado latino, assim, assado, grão de soja, óleo essencial, monenzina, quitosana. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque vocês ouviram hoje uma aula de cães e gatos e muitos de vocês estão falando assim, pô, que saco, nunca vou trabalhar com esse negócio. Vocês não sabem realmente, sabe? Então é legal a gente ver outras coisas. Depois que eu mudei até de área, hoje se me convidarem para qualquer colina em avestruz, eu tô indo assistir, pô, não sei, né? É gostoso, é prazeroso. Sim, é muito proveitoso. E a sua visão dos dois lados faz uma comparação muito rica. Eu acho que essa diferenciação aí ajuda muito na visualização. Eu achei muito bacana essa comparação. Imagina. Então, eu vou abrir para perguntas. Eu acho que tem alguns aí que devem ter perguntas. Eu sei que a Bruna queria falar. A Bruna é uma aluna, foi minha aluna de orientada de estágio, hoje minha co-orientada. A Bruna é na disciplina nossa aqui. Estou vendendo seu peixe, Bruna. A gente tem uma proposta aí de projeto, cada um tem que montar um projeto, e o projeto da Bruna versa a respeito de
de cães, né? A proposta de projeto dela. E ela tinha muitas dúvidas, ela me perguntou várias coisas durante as aulas, eu falei, olha, eu acho que é de tal jeito, mas faz assim, ó, anota suas perguntas, porque no dia da palestra do Thiago, eu acho que você vai ter uma oportunidade ímpar aí de sanar suas dúvidas. Então, abro aí para quem quiser perguntar, mas eu sei que a Bruna já até abriu a câmera aí, então... Fique à vontade, mas se eu não conseguir responder tudo, você também me cobra depois, se surgirem mais. Pode mandar e-mail ou perguntar. Não, imagina. Primeiro eu quero agradecer, porque a maioria das perguntas que eu infernizei a Maria foram respondidas. Imagina. Porque, assim, eu sou médica veterinária e vim de uma faculdade privada. Então, a gente tem um pouco de dificuldade em relação à experimentação na faculdade privada. E aí eu fui ter contato com a questão de experimento já no final da faculdade, e aí eu entrei, conheci a Maria, graças a Deus. E aí foi que eu comecei, então, a ter contato com os experimentos, começar a observar, e aí a minha antiga orientadora fez vários experimentos, ela é zootecnista, mas ela dá aula pra gente de várias matérias. E alguns dos experimentos, e assim, eu ficava com muita dúvida por essa questão do N. Sempre eu me questionava, meu Deus, mas esse N, será que ele é significativo? O que é um N significativo? E aí você já respondeu que realmente tudo depende, nada é padrão, nada é igual. Mas, assim, a minha dúvida é a seguinte, você falou que muitos dos animais, eles são, você faz avaliação, você fornece, no caso, experimento na casa do tutor. Como você faz para minimizar os efeitos da casa do tutor, sendo que a maioria dos tutores, vamos dizer assim, que eles são um pouco loucos, né? Na clínica, às vezes a gente pede para o tutor fazer um protocolo, ele não atende, ele faz todo o contrário e aí chega para você e fala, olha, não funcionou. Então, como você faz para minimizar todo esse efeito da casa do tutor no seu experimento? Legal, ótima pergunta, muito bem feita. Eu vou dar uma experiência prática minha. Experiência. Esse chama o tempo. Experiência. Experiência, pura experiência. Como que eu vou te explicar isso? Eu sou um cara experiente? Não, né? Acabei de começar as coisas e a vida, como todos vocês, mas, por exemplo, quando eu comecei meu projeto de mestrado era com obesidade. A gente testava um alimento e a gente avaliava o status imunológico daquele paciente obeso e ele tinha que emagrecer e ele vivia na casa do tutor, porque era um experimento que durava 4 meses, 5 meses. Como que eu vou ficar, vou pegar teu cachorro durante 4 meses, depois eu devolvo. Não existe. Aí, o que acontece? Existe a experiência, no sentido que eu tinha que fazer com que as pessoas só comessem os animais só comessem aquele alimento. E a experiência vem depois que eu fui pegando, e hoje eu falo para as ICs, para as pessoas, outros orientados do professor Márcio, ou para até orientados, né, da gente. Por exemplo, vou dar um exemplo genérico. Surge 2 idosos na sua clínica. Olha, você vai fazer um experimento? Eu vi o anúncio, olha, que legal. E a senhora, ele tem que comer só esse alimento. O que ele come, se perguntar? Então, ele come resto de alimentação e ele quando come pão com mortadela, ele dá para ela também. Aí você, tá. E a senhora acha que se a gente der só um alimento, ele pode... Não, ele vai comer só isso, mas pronto. Tira fora do teu projeto. Deu para entender? A gente, na nutrição de cães e gatos, a gente aprende a confiar. A gente aprende a saber quem pode ou não participar do teu projeto. Por exemplo, outro ponto importante. Durante o meu projeto de doutorado, eu tive uma moça que ela engravidou durante o projeto. E aí você fala de 5, 6 meses, é o filho dela, ela fica muito mais emotiva. E aí quando você ia tirar sangue, ela chorava e não deixava. Olha o nível da discussão que eu estou entrando contigo, mas olha o nível da coisa. Aí, por exemplo, eu ia fazer um projeto de emagrecimento e tinha um educador físico na qual ele tinha 2 animais,
poxa, foi o melhor resultado que a gente obteve com os cães, foi com aquele educador físico. Porque o tipo de pensamento é diferente. Significa que todo educador físico? Não. Vou dar um exemplo. Eu vou fazer um projeto com cardiopatia, é teu projeto. E aí você tria pessoas que o marido dela é cardiopata, estou dando qualquer... Ela entende a importância da restrição do sódio. Ela entende a importância... Deu para entender um pouco que a gente vai para o pessoal da pessoa. É um absurdo contar isso para vocês, mas na experimentação com cães e gatos, você avalia o tutor, você avalia ele. Deu para entender? Vou fazer um projeto que não pode mudar a alimentação. E tem criança na casa da pessoa. Esquece. A mãe e o pai podem ficar super preocupado em dar certinho a alimentação para o cachorro. A criança, ela está comendo, ela vê o cachorro encostou a boca dele na perna dela, ela está comendo, ela dá para o cachorro. Pronto. Perdeu, mudou, microbiota foi para o saco, vai ser um dia da coleta, vai ser naquele dia. Então, como que você faz? Com a experiência, com a confiança. Vai ter muito tutor que, assim, quando você tria um projeto clínico, principalmente, você tria 20 para conseguir no final. Eu vou dar um exemplo de um projeto Fábio, orientado pelo professor Márcio, eu não vou lembrar números direito. Vou lembrar de um outro meu, por exemplo. A gente fez um estudo agora retrospectivo, tá? A gente pegou 1.158 prontuários para terminar o projeto com 102, 103. Você fala assim, porra, mas é 10%. É, porque um tutor não fez isso, o outro não emagreceu, o outro parou de vir, o outro, a tutora não veio na data marcada, no final você terminou com 100. E isso nós estamos fazendo estudo retrospectivo, imagina prospectivo. Deu para entender? Respondeu? Não respondeu, né? Porque é difícil. Não, respondeu. Assim, não que eu seja expert, mas por já ter uma experiência com a clínica, eu entendo a dificuldade que é você lidar com o tutor. E essa limitação. E realmente, por exemplo, na clínica, quando a gente ia fazer atendimento, a gente parecia psicólogo do tutor. A gente tinha que entender o tutor para a gente poder entender o cachorro. Sim. Então, assim, foi super, muito bem respondido. Muito obrigada. Imagina, vou te dar um outro ponto, né, para não ficar tarde, mas a anamnese é a base da clínica, e para a nutrição clínica, a anamnese é a base da nutrição clínica. E eu brinco com os alunos, quando a gente dá aula, né, recentemente não tem aula de nutrição clínica, mas quando a gente dá aula de nutrição clínica na anamnese, por exemplo, eu amo quando vem um casal. Porque você pergunta para o outro, senhora dá petisco? Ela fala, não dou. Aí o marido fala, lógico que dá. Aí pronto, você vai fazendo a melhor anamnese do mundo. Então, você tem outras ferramentas que é tentar ir vendo por outras pessoas da família, alguma coisa nesse sentido. Muitíssimo obrigada. Super respondido. E aí, pessoal, mais alguém tem perguntas aí que queira se expressar? Ninguém aí? Nenhuma curiosidade também? Oi. Boa noite. Desculpa não ligar a câmera que não está funcionando. Tá. Não, eu só quero ver seu nome. Brenda. Brenda, tá. Na verdade, é só uma curiosidade, que eu sempre fiquei assim, pra gente dar tanto ração, assim, pra cão e pra gato. Tem problema a gente dar só ração, às vezes, tá só ração seca, a gente ração seca, só come ração. A gente tem que dar também, é bom a gente dar aqueles sachês, tem uma carninha, alguma coisinha assim, eu não. Isso sempre foi curiosidade minha, mas eu nunca tinha pesquisado nada a respeito sobre. Não, é a curiosidade sua e de metade da população brasileira. Não, muito pelo contrário, tá? A ração seca é um alimento completo e balanceado. No Brasil, só podem ser comercializados alimentos completos e balanceados no quesito de alimento seco, alimento, né, nesse sentido. Porém, é o inverso do alimento úmido. O alimento úmido, existem algumas marcas que são completas e balanceadas, ou seja, eu posso dar também só alimento úmido? Em algumas marcas, sim, outras a tratam como petisco. Aí eu vou falar outra coisa para vocês.
E é errado, então, eu dar alimentação, alimentação com comida e assim por diante? Não. 90% da necessidade energética do animal tem que provir do alimento completo e balanceado, independente de qual ele seja. Se for um alimento caseiro, formulado por um formulador, por um veterinário zootecnista, formulou para aquele animal, ele é completo, balanceado certinho, tem suplementação vitamínica e mineral? Pode ser. E se eu quiser dar um petisquinho também, posso? Pode, 10%. Então, 90% ração, 10% petisco. Também posso fazer dessa maneira. Entendeu? Entendi, obrigada. Outra coisa, só encerrando. Aí entra, se tivesse um professor Valdo, um clínico de gatos nesse momento do meu lado aqui, falaria assim, mas deixa eu falar uma coisa para você. Gatos, a gente já sabe que baseado em todas as questões desse animal ter urolitise, doença renal crônica e assim por diante, se você puder dar alimento úmido também, ou só alimento úmido, melhor. Deu para entender? Então, para gatos, principalmente gatos idosos, e principalmente gatos, a gente recomenda dar alimento úmido só. O problema no Brasil é custo. Nos Estados Unidos, Europa, a gente tem potão de alimento úmido. Se você tratar seu gato só com alimento úmido, ou seu cachorro só com alimento úmido, vai ficar muito caro, por conta de uma cultura. O Brasil culturalmente dá o petisco como algo a mais. Porém, em outros países não é assim, acaba dando alimento úmido. Porque o animal ele acaba comendo água. Isso é legal para um gato, deu para entender? Para um cachorro em alguma condição também. Entendi, é porque a gata que eu tenho aqui em casa, ela não gosta desse alimento úmido, desse sachêzinho. Ela só gosta de comer ração mesmo. Eu até sei porque ela não gosta. Quantos anos tem sua gata? 2. 2. Desde quando você apresentou o sachê para ela? Ah, não sei. Porque eu não morava aqui quando ela chegou. Isso. Quem morava ou quando morava, pode ser que seja uma individualidade, mas gatos são altamente neofóbicos. Se você não apresentar a textura do alimento úmido ou do alimento caseiro desde muito novinho, ele não come. Pode ser o mais gostoso possível, a melhor coisa possível, ele não come. E aí eu entro um pouquinho no que a Maria Fernanda pediu para mim conversar com vocês, que é o seguinte. Aí eu vou fazer um teste, uma experimentação animal com produto úmido. Ferrou. Eu tenho que triar gatos que desde muito novinhos foram adaptados à textura do bendito alimento úmido. Olha que desesperadora coisa, deu para entender? Entendi. Obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta, pessoal? Todos mataram a curiosidade? Então, acho que desse modo, né, acho que a gente, mais uma vez, né, acho que todo mundo agradece, né, em nome de todos os presentes, eu agradeço ao Thiago pela presença, pela disponibilidade e pela excelente palestra que nos ofertou aí. Eu acho que, inclusive, para mim, foi de grande aprendizado, porque eu também, como disse, não tenho experiência. Então, agradeço mesmo, assim, e também me coloco à disposição, se precisar de algo de nós, aqui também ficamos à disposição. Obrigado. Obrigado, Maria Fernanda. Obrigado mais uma vez. É um prazer revê-la, né? A gente se vê aqui no VNP, agora se vê por aí, mas obrigado pelo convite e eu estou à disposição para vocês precisarem sempre, tá bom? Maravilha, então. Obrigada, Thiago. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.